Pastorado feminino não é bíblico, nós temos base bíblica para isso, há uma proibição. Os textos utilizados para dizer que está proibido estão totalmente fora de contexto, mal interpretados. Na Bíblia, nas Escrituras, a gente não vê nenhum texto, não tem nenhum versículo dizendo a mulher pastora ou instruindo como as características de uma mulher pastora. A gente não vê isso expressamente com esse nome nas Escrituras. Mas a gente também não vê uma proibição expressa para isso. A gente vai falar sobre isso aqui, inclusive. Em contrapartida, a gente vê um campo se abrindo para isso acontecer de forma tranquila e completamente livre de qualquer contradição bíblica. Então, não tem uma ordenança declarada bíblica com o título de mulher pastora, assim como não existe também para missionária mulher, assim como não existe também para uma líder de ministério de louvor, assim como não existe de forma expressa para várias... Isso é verdade. Várias coisas tem na igreja hoje, né? Exatamente. Líder de crianças, líder de ministério de jovens, ministério Exatamente. de louvor e tal. Não existe uma coisa, por questões óbvias, tá? Para a mulher principalmente. Mas, em contrapartida, a gente vê um espaço enorme e que isso possa ser exercido, isso vai evoluindo muito no Novo Testamento, sem ferir absolutamente nada nas Escrituras. Ok. Missionária Ruth, como você interpreta essa pergunta? O pastorado feminino é bíblico? Como você se comporta diante dessa questão? Então, pastor, eu sou a favor do ministério feminino desde que não seja ordenado. Pastorado feminino não é bíblico, nós temos base bíblica para isso, há uma proibição. E o campo, né, que a gente tem visto hoje florescer para defender o Ministério Pastoral Feminino é não só também o liberalismo, como o feminismo, como tantas outras coisas. Acerca do termo missionária, missionário não exerce uma função de autoridade numa igreja. Missionário, ele trabalha, ele executa uma função. O dicionário da língua portuguesa diz que missionário é aquele que recebe e executa uma função que lhe foi designada. Que função é essa? Que ordem é essa? Marcos 16:15, ide e pregai. Então, o missionário, ele executa isso que é um legado deixado por Jesus para nós executarmos. Então eu vejo que o Ministério Pastoral Feminino não é bíblico e há muita confusão em torno disso. Mas de Gênesis e Apocalipse, se a gente puder passear aqui, se tivermos tempo, vamos trazer algumas informações pertinentes a isso, onde há uma proibição, há uma restrição para que o Ministério Pastoral Feminino não seja válido para os nossos dias. Tá, qual que é o texto que você falou que tem uma proibição? Então, de Gênesis e Apocalipse a gente encontra várias referências a isso. Vamos começar aqui pelo início. Primeiro foi criado Adão, depois foi criado Eva. Adão, ele recebeu uma ordem de Deus para liderar, para assumir o controle, e a mulher como uma auxiliadora. As responsabilidades do marido diferem da esposa, as responsabilidades do homem diferem das responsabilidades da mulher. Por exemplo, nos hormônios o homem é diferente, o homem não gera, não amamenta, a mulher não tem a força que o homem tem. Desde o princípio foi assim, né? Quando Jesus vai falar acerca do divórcio. Existem diferenças, né? Sim, existem diferenças. Então, o homem foi criado fora do paraíso, a mulher foi criada dentro, o homem foi criado do barro, a mulher foi criada da costela. E daí, assim, quando há uma punição ali na queda, o que o Senhor diz a Adão, a mulher, ele diz, olha, tu vai ter mais dores na hora do parto. E ao homem, ele diz assim, você vai trabalhar mais. Então, há funções diferentes para que o homem e a mulher execute. Isso não é algo cultural, isso não é algo da época patriarcal, não. É válido para os nossos dias, sim. Ok. Camila. Vamos lá. Começando pela questão do liberalismo e do feminismo, né? Esse é um argumento muito ruim, muito perigoso, associar o pastorado feminino com o feminismo, como se o feminismo fosse algo diabólico, então o pastorado feminino também é algo pecaminoso e diabólico. Por que isso é perigoso? Primeiro que se o feminismo ele luta para incluir a mulher em posições que o homem ocupa e que ela nunca pode, Jesus seria um feminista, porque ninguém mais do que ele incluiu mulher em lugares e situações que ela nunca poderia ter estado anteriormente a isso. Segundo, se a gente usa esse critério para falar que o que o feminismo fez é algo inválido e diabólico, a gente tem que desconsiderar e parar de usufruir de todos os benefícios que o feminismo conquistou. Eu não sou feminista, eu abomino algumas pautas feministas, como legalização de aborto, etc. Mas dizer que simplesmente porque o feminismo conseguiu alguma coisa, isso é diabólico, a gente teria que, primeiro, não aceitar ganhar salário igual ao dos homens. Porque essa foi uma pauta que foi lutada pelas feministas para a mulher ter um salário igual ao dos homens. Obrigado.
por exemplo, o direito a voto. Getúlio Vargas autorizou que a mulher pudesse se candidatar e tal, mas essa foi uma briga e uma pauta feminista por muito tempo. Feministas lutaram para que a mulher tivesse direito a voto. Então, os crentes vão lá, se candidatam na política, são deputados, vereadores, e as irmãzinhas, o voto delas é bom na igreja, as mulheres votam, vão lá. Então, ali não tem problema, que foi uma pauta conquistada pelo feminismo. Agora, a mulher ser inserida como pastora é vista como algo inserido pelo feminismo como uma coisa diabólica. Mas então, é uma incoerência. As mulheres que são pastoras hoje, isso tem... Você está dando crédito ao feminismo? Você acha que o feminismo conquistou isso? A irmã Ruth disse isso. Estou rebatendo o que ela disse. Ela disse que isso é algo conquistado pelo feminismo como uma coisa diabólica na igreja proibida. Não. É o seguinte, em 1848 foi fundado o marxismo, logo em seguida o feminismo no mesmo ano. Em 1850, a primeira pastora mulher é inserida aí no meio eclesiástico. Então, tudo isso é uma vertente, sim, também do feminismo e do liberalismo, que não suporta essa doutrina, porque doutrinariamente não há base bíblica para essa defesa. Então, vamos lá. Então, Jesus também entraria como alguém que está inserindo o feminismo, porque ele coloca mulheres nas situações onde mulher não poderia estar. Por exemplo, a mulher não poderia ser ensinada como um discípulo de um rabino. Um rabino só poderia ter discípulo homem. A mulher não podia sentar aos pés de um rabino. E a gente vê um monte de mulher sentando. Era escandaloso o que Jesus fazia. Mulher derramando perfume no pé dele. Mulher enxugando o cabelo, enxugando o pé dele com o cabelo. Se isso é visto como algo inserido pelo feminismo como algo negativo, o que Jesus fez foi absurdamente mais chocante, porque ele inseriu mulheres em contextos que ela não poderia. Então, esse argumento é muito ruim, dizer que porque o feminismo naquela época... Outra coisa, além de Jesus, que inseriu mulheres em lugares onde ela não era permitida, a gente tem mulheres que fizeram grandes coisas na história da igreja, ganharam muitas almas para Jesus e foram pastoras, Aimee. Essas mulheres não eram feministas. Bom. A Aimee não chega a ser um exemplo para nós, né? Mas, enfim, vamos lá para os argumentos históricos. Eu li vários livros que defendem e que são contra o Ministério Pastoral Feminino. Eu li esses livros, venho lendo há 3 anos já. Eu venho estudando sobre isso, porque foi pauta para a minha dissertação, né? Na conclusão do meu curso. E eu venho estudando com o coração aberto. Tem um livro chamado Poder da Mulher da Pregação, que a autora dele, ela usa como subtítulo A Igreja Transformada pela Liderança Feminina. O feminismo nunca foi sobre direitos iguais. O feminismo é para colocar a mulher sempre acima do homem, em posição maior que o homem. Vamos lá para os argumentos históricos do porquê eu vejo que o Ministério Pastoral Feminino não é bíblico. Deus estabeleceu 3 esferas, família, Estado e igreja, todos liderados por homem. Se o marido lidera na igreja, como que, aliás, em casa, como que ele vai ser liderado pela esposa na igreja? Eu sei que é ambos uma só carne, tem todo esse discurso, mas não é bem assim. Até um tempo atrás, na questão do Estado, eram só homens de guerra que lideravam, né? Enfim... A Bíblia tem cerca de 40 autores, todos são homens. A ordem da criação, primeiro foi criado o homem, depois a mulher. A aliança de Deus com Noé foi para salvar a sua casa, foi com Noé, foi com a cabeça da casa. Enfim, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, todos homens, 12 tribos compostas por homens. No capítulo 20 de Êxodo, o povo pede a Moisés que Deus fale com ele para que ele transmita ao povo. Na narrativa da construção do tabernáculo, as mulheres trabalharam servindo, não foi liderando. Vai dizer que as mulheres elas ofertavam, não há rainhas liderando Israel, né, exceto a Thalia, que usurpou o trono, né, e fez toda aquela bagunça. As mulheres do Antigo Testamento não eram sacerdotisas, não eram levitas, não serviam no altar. As sacerdotisas que existiam eram de Baal. Por exemplo, a esposa de Isaías era profetisa, a Bíblia fala que era profetisa, mas não há nenhum relato das profecias dela no Antigo Testamento. As 5 mulheres da genealogia foram mulheres que geraram e não pastorearam. E tem tantos outros argumentos. No meio dos apóstolos mesmo, porque que Jesus, já que revolucionou tanto, por que Jesus não inseriu uma mulher para estar ali entre os apóstolos e sendo uma apóstola, também uma discípula? Uma outra coisa, quando Jesus morre, na verdade, quando Judas sai ali, que vão trazer um outro discípulo, por que não coloca Maria, mãe de Jesus, para dar esse exemplo? Em Apocalipse, que é um livro escrito 95 anos depois do cristianismo, já, do início do cristianismo, por que quando a tribo de Dan é substituída, ela vai ser substituída pela tribo de José e não pela tribo de Diná? Temos vários exemplos. Quando Jesus fala o anjo da igreja é homem, ali é uma figura de homem, masculina. Eu li um livro que foi lançado
lançado recentemente, defendendo o Ministério Pastoral Feminino, de uma autora que lançou pela Thomas Nelson, um livro que foi lançado recentemente, e ela fala que realmente é bíblico e todos os termos que ela usa, vocábulos, pronomes e verbos, ela diz, pode ser que isso queira dizer isso. Então não há nada que comprove. Nem Paulo, nem Jesus não foram machistas. Claro que Jesus não foi, né? Jesus, na verdade, ele fez toda essa revolução, mas não há base nenhuma. E eu gostaria de ouvir de você, né? Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá, tem muita coisa aí. Acho que umas 15 tópicos aqui. Vamos começar por Gênesis. Muitos tópicos para considerar um por um. Vamos ver se eu consigo lembrar tudo. Vamos começar por Gênesis, pela ordem da criação. A mulher foi criada depois do homem primeiro, então ela tem que ser subordinada. A derivação não significa subordinação, significa derivação. Se o que vem depois ele tem que ser subordinado ao que veio antes por ordem de chegada, então Adão tem que ser subordinado à terra. Então, os animais têm primazia em relação a Adão, porque eles foram feitos primeiro. Quando ela é chamada como auxiliadora, a palavra auxiliadora é alguém que é compatível, é alguém que tem a mesma capacidade. Então, a mulher ela é igual ao homem em valor. A mulher é igualmente imagem e semelhança de Deus. A mulher também é imagem e semelhança de Deus. E na função de auxiliadora, ela está equivalente ao homem no exercício do domínio da terra. Adão fazia o que na terra? Adão governava a terra. Quando Deus levanta uma auxiliadora para ele, essa auxiliadora vai fazer o quê? Governar a terra com ele. Na queda, como castigo, aí Deus coloca como castigo, consequência do pecado, ele coloca, e é isso que vai justificar todo esse monte de homem no patriarcado, a maioria, tudo isso vai justificar a Bíblia inteira. Não dá pra gente trabalhar um assunto... Porque uma das coisas da queda é que ela seria sujeita. A sua vontade vai ser do seu marido. Acabou, você não tem voz ativa. A sua vontade vai ser do seu marido. Então, a consequência da queda foi a mulher ser subordinada ao homem, não a forma original. Se existia subordinação antes da queda, essa subordinação, ao meu ver, era uma subordinação com muita liberdade, que fazia com que permitisse a mulher chegar lá e dar o fruto proibido para o homem ele comer. Então, subordinação antes do pecado, eu não consigo ver, pelo menos dessa forma, que é na Bíblia toda, não. Isso é consequência do pecado. E aí, conforme Deus coloca o castigo, que a mulher vai ter a vontade dela subordinada ao do marido, o que acontece? Existe o pecado ainda em cima disso, que o homem agora vai governar a sua mulher e ainda com pecado, né? Então, a mulher, ela passa a ser a última dos últimos. Então, a gente vê durante a Bíblia toda que a mulher ela não tem direito a recitar, a aprender a lei. Ela não pode ter um professor da Bíblia. Ela só pode aprender se o marido ensinar. Na igreja, ela pode frequentar alguns cultos, mas na sinagoga, mas senta em lugar separado do homem. A mulher não pode conversar, o homem não pode conversar com uma mulher em público. Tinha uma vertente judaica que orava todos os dias agradecendo a Deus por não ser uma mulher, um cachorro, um gentil, né? Isso é conhecido. Então, a mulher era vista como res, como coisa. Ela não era de forma alguma não estava de forma alguma da maneira de subordinada segundo a vontade e o desejo do coração de Deus. Mas é o caos. O casamento é tipo uma compra, né? O marido tá tipo comprando a mulher. Exato. E ela meio que pertence uma compra, isso aí. Ele podia repudiar a mulher por qualquer motivo, se ela queimasse o arroz. Então a mulher não tinha valor nenhum. Ele podia, ela não podia. Outra coisa, a questão da diferença, que a mulher é feita com uma função, o homem é feito com uma outra função. Biologicamente, eles são diferentes, isso é óbvio, é notório. A mulher amamenta e a mulher tem hormônio. Mas uma mulher que amamenta e tem hormônios diferentes do homem, não está impedida de pastorear, de cuidar de vidas, de ensinar e nem nada disso. Certo. Mas então tu poderia me responder por que Deus não deu à mulher a ordem ou não autorizou a mulher a cuidar da sua família? Por que ele autorizaria ela a cuidar de um grupo de famílias que é uma igreja? Sim, vamos lá. Vamos só na sequência aqui, que faltou a parte das lideranças no Antigo Testamento não ter mulher. Primeiro, os sacerdotes, né? Usar o sacerdócio arâmico para fazer um paradigma com o pastorado do Novo Testamento é muito perigoso. Porque o sacerdócio arâmico, ele aponta para Cristo e não para o pastor da igreja. O sacerdócio arâmico, ele aponta para Jesus Cristo, que Hebreus vai dizer que ele é o sumo sacerdote, Jesus é o sacerdote supremo, e em Jesus o sacerdócio arâmico está extinto. Depois de Jesus, o que vai acontecer com o sacerdócio? Pedro vai falar que todo crente, homem e mulher, são sacerdócio real. Então, usar o sacerdócio real como paradigma para o pastorado no Novo Testamento é completamente perigoso, porque o sacerdócio é um tipo, aponta para Jesus Cristo e não para o pastor. Segundo, se a gente vai usar isso como paradigma, o sacerdote, a gente tem que fazer o uso de paradigma de forma correta e honesta. Por exemplo, para um homem ser sacerdote no Antigo Testamento, ele não tinha que ter só o sexo masculino. Ele tinha que ser da tribo de Levi,
ele tinha que ter pelo menos 30 anos, ele não podia ter defeito nenhum no corpo, nem cego, nem nada disso no corpo, e mais um monte lá de requisitos. Então, você escolher um requisito para o sacerdócio arâmico e usar como paradigma para o pastorado no Novo Testamento é fazer manobra hermenêutica. Então, me dá uma base no Novo Testamento. Do quê? Do Ministério Pastoral Feminino. Não, então, vamos lá. A gente está falando da liderança no Antigo Testamento. Comecei pelos sacerdotes, agora vamos para os profetas, que foi eu estou lembrando aqui de tudo que a irmã falou. Então, do sacerdote, a gente não pode usar isso como paradigma para um pastorado no Novo Testamento, porque o sacerdote aponta para Jesus Cristo. Se a gente fosse usar como paradigma, a gente tem que ser honesto e usar todos os requisitos e não apenas um. Os profetas eram autoridade religiosa no Antigo Testamento. Os profetas não eram só alguém que servia. Profeta no Antigo Testamento era a boca de Deus. Eles ordenavam os reis, eles traziam mensagem de Deus, eles explicavam as escrituras. E a gente vê como profeta no Antigo Testamento a Hulda, a gente vê a Débora, a gente vê Miriam, a gente vê Ana, a gente vê um monte de profetisa, ou seja, líder religioso no Antigo Testamento. Quer ver o máximo, né? A Hulda, que era uma profetisa, que profetizou no tempo do reinado do rei Josias. Rei Josias encontraram a Bíblia no templo, que estava lá perdida há muito tempo, né? O sumo sacerdote, se eu não me engano é Elquias o nome dele, o sumo sacerdote chega pro rei encontrar a Bíblia e tal. O que fazer? Eles não conheciam. O rei Josias manda aí até a profetisa Hulda, um rei, mandando um sumo sacerdote, autoridade do país, autoridade religiosa, vai até a profetisa Hulda para ela passar a orientação da gente do que fazer. Chega lá, a profetisa Hulda, ela diz o que fazer com as escrituras, ela diz o que Deus mandou falar, ela explica a Bíblia, ela prega. Né? Então, claramente, ela é uma autoridade religiosa no Antigo Testamento. E ela profetiza o que ia acontecer, inclusive suspender o cativeiro durante o tempo de vida do profeta. Né? Então, assim, o homem, ele é a maioria na liderança religiosa no Antigo Testamento? Ela é maioria, mas ele não é exclusividade. Okay. Existem mulheres líderes no Antigo Testamento. Eu queria encerrar dizendo que o pastorado feminino, essa discussão, ele é um elemento, ele é um ponto periférico. Ele não é o elemento essencial da fé cristã. Verdade. Ele não é como Trindade, como deidade de Jesus, nascimento virginal de Cristo, morte e ressurreição. Então, nós podemos discordar desse ponto e continuarmos irmãos em Cristo, felizes e nos amando e vivendo bem. Né? Muitas vezes as pessoas não entendem que isso é um elemento periférico que pode ser discutido e já fazem acusações pesadas, né? De hereges e tudo mais. Então, quero deixar aqui reforçado o meu ponto de vista. As escrituras, elas não elencam esse título pastor em lugar nenhum, como não elenca vários outros títulos que a igreja usa hoje, mas também não tem nenhum texto proibitivo. Os textos utilizados para dizer que está proibido estão totalmente fora de contexto, mal interpretados. Eu gostaria de ter trabalhado melhor, mas a gente não teve tempo. Eu acho que deu para colocar um pouquinho de luz aí no assunto. E mulheres, se vocês amam a Deus e entendem que tem esse chamado, se a igreja reconhece, se você é uma pastora, cuide da sua família com amor, com zelo, com carinho, com o seu marido, ande em paz e seja bênção e exemplo na casa do Senhor. Amém? Então, lá em Isaías capítulo 3, se não me engano, quando a mulher ou a criança exercia uma liderança sobre o povo, era sinal de juízo de Deus ao povo. Então, eu espero que as mulheres de Deus que servem ao Senhor, que amam ao Senhor, continuem servindo com seus dons e talentos, que não precisam ser necessariamente um cargo pastoral. Vamos deixar e viver em submissão os nossos maridos. Para mim foi uma honra estar aqui, conhecer a pastora Camila, é uma bênção, é bonita por dentro e por fora, também, viu, é humilde. Você e também. Vamos caminhar para o céu, sabendo que lá no céu não vão entrar pastoras, vão entrar mulheres lavadas e compradas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. Que o Senhor nos ajude a vencer e continuar olhando para Ele. Esse assunto aqui é muito vasto, nunca vamos esgotar os argumentos acerca dele. Deus abençoe. Maravilha. Amém.